Olá a todos vocês da comunidade do investidor, bem-vindos à lição 2 da nossa Universidade do Sucesso. Como talhar sua marca registrada de sucesso? Antes que sejam adquiridos 5 ingredientes essenciais, o sucesso não será sucesso. Atualmente existem tantas definições diferentes de sucesso quanto o número de seres humanos. E muitos afirmam com evidência considerável que o maior fracasso de nossos tempos é o sucesso, uma vez que passamos a igualá-lo cada vez mais somente com posses materiais. Fui rico e fui pobre, e ser rico é melhor, entoam sucessivamente personalidades do show business, e todos nós sorrimos e assentimos com a cabeça numa concordância muitas vezes cheia de inveja. Mas será que é só isso que se pode dizer sobre o sucesso? Howard Hughes ficou muito mais feliz ou mais em paz consigo mesmo quando duplicou seu primeiro $1 milhão. E aquela estrela de cinema com seu cofre no banco cheio de diamantes está mais contente com a vida depois de largar seu quarto marido pelo número 5? Como você define o sucesso? Talvez tenha estado tão ocupado em ganhar a vida que nem mesmo chegou a pensar nisso de relance. Mas se você está frequentando esta universidade para melhorar a sua vida, e eu realmente espero que esteja, não é cedo demais para fornecer-lhe algumas diretrizes sobre as quais pensar e talvez adotar para você mesmo. Você seguiu meu conselho, não seguiu? Está assistindo, ouvindo essas aulas com um lápis ou caneta na mão? Eu espero que sim. Porque existe muita coisa valiosa para aprender e lembrar do brilhante Howard Whitman, que revela os ingredientes para o verdadeiro sucesso, a partir do seu livro Success is Within You. O sucesso está dentro de você. Vamos à lição 2. Existem 2 critérios principais de sucesso. 1. Os outros acham que você é um sucesso? 2. Você também pensa assim? Esses 2 critérios estão associados entre si, assim como o canudinho está associado ao ice cream soda. Se você deseja apreciar plenamente um ice cream soda, é bom ter os 2. Mas se é para ter apenas um deles, certamente é muito melhor ter o ice cream soda do que apenas o canudinho, porque o canudinho sozinho não serve para nada. E também não serve para nada, e é fútil ter o mundo todo achando que você é um sucesso, se não é essa a ideia que faz de si mesmo. O ice cream sucesso é o conhecimento interior que você possui dele. Se isso acontece, não precisa necessariamente do reconhecimento do mundo exterior. O problema aparece quando tentamos talhar o nosso sucesso de acordo com as especificações do mundo exterior, mesmo se essas não sejam as especificações ditadas por nossos corações. Para quem buscamos o sucesso? Para nós mesmos ou para os outros? O sucesso, para fazer sentido, deve ser uma coisa pessoal. Ele varia de uma pessoa para outra, sabe? Da mesma forma que a personalidade. De fato, ele tem origem nas águas muito profundas, de onde provém a própria personalidade. E muitas vezes é necessária uma sondagem introspectiva para revelar a nós mesmos quais são realmente nossas próprias ideias acerca do sucesso. Com demasiada frequência, ajustamos nossos padrões de sucesso ao mundo exterior sem muita reflexão ou análise. Da mesma forma que nos ajustamos aos outros setores da vida. Mas cá entre nós, alguns poucos bravos tiveram a coragem para pensar sobre isso e ocasionalmente decifraram padrões de sucesso que são ao mesmo tempo honestos, corajosos e individuais. William Faulkner, Prêmio Nobel de Literatura, disse: "Nasci para ser um vagabundo. Eu era mais feliz quando não tinha nada. Nessa época tinha um impermeável com grandes bolsos. Neles havia um par de meias, um volume da obra condensada de Shakespeare e uma garrafa de uísque. Assim eu era feliz e não queria nada e não tinha nenhuma responsabilidade." Muitos podem não aceitar essa definição de sucesso, quer dizer, podem recusá-la para si mesmos, mas não podem fazê-lo por Faulkner. É uma declaração sem rodeios, característica do honesto escritor do Mississippi.
Pessoalmente, fico um pouco cansado de ver o nome de Albert Schweitzer toda vez que alguém deseja evocar a imagem de uma divindade sobre a Terra. E é interessante observar que o próprio está cansado disso. Em seu 80º aniversário, em 1955, foram realizadas solenidades comemorativas em todo o mundo por seus admiradores. Foram levantados fundos, mais de $20 mil só nos Estados Unidos, para enviar presentes ao médico pequenino de maneiras suaves, que renunciou à fama mundana pelo isolamento na região mais sombria da África, onde poderia cuidar dos nativos. Em seu hospital em Lambaréné, na África Equatorial Francesa, 500 admiradores se reuniram cantando, tocando sinos e carregando flores para homenageá-lo em seu aniversário, pois a fama brilha sobre o bom médico de forma mais resplandecente, na obscura África, do que alguma vez já ocorreu nas cidades luminosas da Europa. O comentário dele em seu aniversário: como eu lamento todo esse alvoroço, sinto-me cansado demais. Aqui está um homem com uma ideia própria e grandiosa de sucesso, mas o mundo simplesmente não o deixará persegui-la. Na Europa turbulenta da metade do século XIX, George Sand, que zombava das convenções sociais e era uma romântica incurável, escreveu uma de suas famosas cartas uma definição extraordinária sobre o sucesso. Abre aspas. Uma pessoa é feliz como resultado de seus próprios esforços, uma vez que conheça os ingredientes necessários para a felicidade. Gosto simples, certo grau de coragem, espírito de sacrifício por um objetivo, amor ao trabalho e, acima de tudo, uma consciência limpa. A felicidade não é um sonho vago, disso agora eu tenho certeza. Através do uso adequado da experiência e do pensamento, é possível esperar muito de alguém. Através da determinação e paciência, pode-se mesmo restaurar a saúde. Assim, vivamos a vida como ela é e não sejamos ingratos. Fecha aspas. Os mais sensatos entre nós concluem ao final que se o sucesso pessoal existe, ele só pode estar no interior de cada um de nós. Não pode ser composto de manifestações exteriores ou aparências, mas apenas por valores individuais imponderáveis, provenientes de uma filosofia amadurecida. Uma das coisas que mais impressionou o mundo acerca de Mahatma Gandhi foi a fotografia publicada de todos os seus bens materiais na época em que morreu. Um par de óculos, um par de sandálias, alguns trajes simples, uma roda de fiar e um livro. Embora o mundo soubesse que por aqui havia passado um dos homens mais ricos, talvez o mundo no fundo de sua consciência tivesse de alguma forma conhecimento daquilo que Henry David Thoreau expressou nesta frase simples: a riqueza de um homem se mede pelas coisas que é capaz de deixar para trás. O próprio Gandhi não se cansava de fazer alusão à redução das necessidades. A vida para ele era como um processo de despojamento gradual de necessidades. Assim como um bebê que grita no berço e precisa de tudo, o ser humano, se vive uma vida bem-sucedida, amadurece pouco a pouco em direção a um adulto que não precisa virtualmente de nada. O próprio Gandhi foi um exemplo dessa espécie de desenvolvimento, um exemplo tão raro que sua vida exprimiu de maneira dramática para o resto de nós o quanto deixamos de corresponder ao potencial de desenvolvimento humano. Isso não quer dizer que o nosso objetivo deva ser a pobreza, ou quase uma renúncia ascética de bens ou progresso material por si torne alguém um Mahatma, uma alma grandiosa. Muitas almas grandiosas tiveram uma vida cercada de bens materiais e fortuna considerável. Andrew Carnegie, Jacob Riis, Julius Rosenwald, Samuel Mater, os Guggenheims, para citar apenas alguns. Todos esses homens alcançaram um sucesso pessoal verdadeiro nesses casos, tanto exterior quanto interiormente. Lograram possuir o ice cream soda, bem como o canudinho. Existem determinados fatores constantes encontrados no verdadeiro sucesso, seja ele de um Andrew Carnegie ou de um Mahatma Gandhi. São os fatores essenciais. São os fatores dinâmicos do sucesso, seu esqueleto, em última análise, o seu sustentáculo. O primeiro fator constante é o propósito.
Uma pessoa precisa saber que, seja lá o que faça, ela está se movendo adiante em direção a um objetivo. O pior inimigo do sucesso é a ausência do objetivo. Dificilmente alguém pode se considerar bem-sucedido num pântano. Mas se por um lado uma pessoa possui um objetivo, sente que suas energias e seu pensamento criativo a estão levando para algum lugar. E a vida é gratificante. Por outro lado, sentimos angústia sempre que pensamos, vendo de uma forma introspectiva, que não estamos chegando a lugar nenhum. Uma notícia recente vinda de Biloxi, no Mississippi, ilustra de maneira poderosa o papel do objetivo em fazer com que a vida valha a pena ser vivida. Uma jovem dançarina de 24 anos saltou do cais na pitoresca cidadezinha na tentativa de cometer suicídio. Como mais tarde ela mesma admitiu, estava cansada de viver. Um rapaz viu-a saltar do cais e se atirou na água. Esquecendo-se de que não sabia nadar, tirou o casaco e pulou do cais atrás da jovem, numa tentativa cega de salvar a vida de um ser humano. Começou a se debater na água e estava seriamente arriscado a se afogar quando a jovem dançarina, esquecendo por um momento o próprio desespero, começou a nadar lentamente na direção dele. Como o rapaz engolia muita água e arquejava procurando respirar, a jovem o agarrou com firmeza e o puxou em segurança até a praia. Em vez de acabar com a própria vida, a jovem havia salvo a vida de outra pessoa. Naquele momento crucial em que viu o rapaz lutando pela vida, subitamente sua vida ganhou algo que antes havia sentido falta: o propósito. E assim o que se afogou nas águas sob o cais foi apenas seu desespero e não seu espírito. Ela aprendeu num relance dramático a diferença entre não ter nada por que viver e algo pelo que viver, e depois de deixar o rapaz são e salvo, foi levada para o hospital, tratada pelo risco que correra e liberada com novas esperanças. Nem todos nós têm a oportunidade de encontros tão decisivos com o objetivo ou com a ausência dele. Mas todos nós conhecemos momentos em que a vida nos pareceu de repente vibrante e intensa, porque sentimos que caminhávamos para algum lugar, e momentos áridos em que a vida nos pareceu o cavalete no final da estrada, que dizia sem saída. O sucesso, para ser verdadeiro, precisa ter um senso permanente de propósito. De outra forma, embora se possa vegetar com sucesso, não se pode viver com ele. Em segundo lugar, o sucesso possui a característica intrínseca de média de aproveitamento. Não é sempre da mesma qualidade. Nem todas as horas ou todos os dias são uniformemente bem-sucedidos. Em lugar disso, existem curvas para cima separadas por vales de fracasso. Encontrei recentemente um bem-sucedido produtor de televisão, responsável por colocar no ar, todos os dias, um programa difícil e bastante complexo. Ele observou: eu ficaria maluco se tentasse julgar o desempenho de cada dia em relação a um padrão absoluto de perfeição. Eu me empenho por uma boa média. Sei muito bem que às vezes posso ser expulso de campo por falta, mas contanto que eu consiga minha cota de boas jogadas e talvez até uns gols de vez em quando, não me importo com os erros e faltas inevitáveis. Assim também é a vida bem-sucedida. Ela terá seus dias ou mesmo anos de fracasso. Terá certamente seus momentos de fracasso completo. Não são sinais de desgraça ou má sorte sobre uma vida, mas apenas os malogros que servem de testemunho para o fato de que o sucesso não é fácil. Os psiquiatras nos informam da existência de tipos compulsivos de indivíduos que não podem suportar um momento de fracasso. Na verdade, essas pessoas nunca provaram de fato do sucesso. Possuem, em lugar disso, o gosto constante da mediocridade sobre suas línguas. Chegam a temer mais o leve fracasso para que não venha abaixo a confiança vacilante que têm em si mesmos. Com uma confiança mais firmemente ancorada, uma pessoa é capaz de absorver fracassos ocasionais. Na verdade, o indivíduo maduro, em contato próximo com a realidade, sabe que o fracasso ocasional é inevitável e ele desperdiça menos energia atormentando-se com ele, de forma a ter mais energia com a qual se lançar efetivamente na busca do sucesso. Ao crescermos, aprendemos mais cedo ou mais tarde que nem todo dia é Natal, e na busca do sucesso aprendemos também que nem todo esforço pode vir coroado de glória.
Um terceiro ingrediente constante do sucesso é o preço dele. Não existe sucesso de graça. Um dos aspectos maravilhosos de nossas vidas, e um tanto místico também, é a nossa incapacidade inerente de desfrutar aquilo que não ganhamos. Os divãs dos psiquiatras estão bastante moldados pelos perfis de mulheres de meia-idade mimadas, que tiveram tudo o que sempre quiseram, mas se acham estranhamente incapazes de descobrir alguma alegria na vida. Algum dia, um psiquiatra deveria investigar a personalidade humana em busca de uma pequena e sutil escala de equilíbrio que estou certo existe. E se ele a encontrar e a examinar com minúcia, acredito que irá observar que a alegria é o peso e o esforço contrapeso. Parece que a alegria do sucesso deve ser contrabalançada pelo esforço despendido para obtê-lo, e esse é um aspecto pequeno e místico da personalidade humana que todos nós possuímos. Durante uma recente formatura, observei particularmente, entre as outorgas de títulos honoríficos, a citação presa a um diploma em Direito concedido a Theodore Steinway, presidente da Steinway & Sons. Dizia que os Steinways haviam produzido 342 mil pianos, largamente utilizados por pianistas de Liszt até Rubinstein II. E a citação dizia ainda: em um de seus pianos de concertos, 243 cordas retesadas aplicaram um esforço de aproximadamente 182 mil quilos sobre uma estrutura de ferro. Theodore Steinway dá prova constante de que a partir de uma grande tensão pode resultar uma grande harmonia. Talvez seja este o yin e o yang da existência do mundo ocidental. O semicírculo em forma de gancho da alegria se encaixa no semicírculo do esforço. Dessa maneira, a tensão e a harmonia dividem a unidade dentro do arco universal. E numa relação bastante semelhante, o sucesso e o preço dele convivem num mundo inseparável. Um quarto ingrediente essencial sem o qual o sucesso não faz sentido é a satisfação. É claro que aquilo que cura um homem pode matar outro. Da mesma forma, a satisfação para uma pessoa pode derivar da acumulação de riqueza, ao passo que para outra pode advir da criação de um poema. Mas certamente nenhuma das duas pode reivindicar o sucesso se não existir satisfação, seja na riqueza, seja no poema. O sucesso, gente, deve ser saboreado. Pode ser conquistado com lágrimas, mas deve ser coroado com risos. Do contrário, o esforço pode ter sido válido, bom ou mesmo grande, mas dificilmente haverá sucesso para o indivíduo que desconhece o riso interior, mais conhecido como satisfação. Essa tem sido uma das estranhas anomalias de nosso tempo, que tantos possuem o aspecto exterior do sucesso sem seu aspecto interior essencial. Eles não sentem o sucesso. Em lugar de calor, por dentro só existe aridez. Eu trabalhei como um escravo e me esgotei. Para quê? Virou refrão. A satisfação proveniente do sucesso não precisa ser identificada por ninguém mais, contanto que a própria pessoa tenha conhecimento de sua existência. Um professor que recebe um magro salário e é vítima de pouca consideração com que os professores são tratados hoje em dia, por exemplo, talvez não seja considerado muito bem-sucedido pelo conjunto da comunidade. Mas se em seu coração existir satisfação, uma convicção de que está procedendo bem no trabalho que ama, então ele possui um ingrediente essencial do sucesso, quer os outros tenham conhecimento ou não. Esse ingrediente depende muito mais da atitude da pessoa do que de uma evidência amplamente comprovada. Por exemplo, um carpinteiro talvez encare como fracasso total o fato de trabalhar cotidianamente com as mãos e obedecer às ordens de um patrão, ao passo que outros homens sentam-se em seus escritórios e ditam para suas secretárias, embora outro carpinteiro que faça exatamente o mesmo serviço talvez sinta a satisfação de um mestre artesão, devido à habilidade com que talha uma prancha de madeira ou articula um encaixe. Conheço um carpinteiro dessa última espécie, um homem que não precisa se curvar a ninguém, porque ele tem o domínio de uma ocupação. E para as nossas vidas repletas de engenhocas modernas e as fachadas de nossa existência feitas de tubos metálicos e tijolos de vidro,
Esse tipo de maestria ainda é uma marca de virtude. Um pastor pode sentir a satisfação interior do sucesso em suas rondas tranquilas, levar um pouco de Deus a seus semelhantes, da mesma forma que um fabricante, ao considerar que seu produto é o melhor entre os seus similares e uma fonte de orgulho para ele. Assim como um jogador de beisebol profissional se amar o jogo, assim também uma dona de casa, se a sua lida diária tiver sentido e for criativa e não apenas cansativa e maçante. A satisfação que deriva em sua maior parte do comportamento está ao alcance de todos vocês, já que começa no interior de cada um de nós. Uma espécie de núcleo central, situado nas camadas profundas da nossa alma. E um último elemento básico do sucesso é a espiritualidade. É difícil imaginar alguém se sentir bem-sucedido sem experimentar igualmente a sensação de estar ligado de alguma forma com os objetivos mais importantes da vida e com o autor desses objetivos. Se vagabundo ou banqueiro bem-sucedido, é preciso que um indivíduo, se quiser sentir o aroma pleno do sucesso, tenha uma convicção, mesmo que sutil, de que está em harmonia com Deus. Deve sentir de alguma maneira os fluxos penetrantes da existência de Deus e reconhecer sua própria existência como parte integrante deste fluxo. Mais uma vez, esta é uma questão individual. As espiritualidades de um vagabundo ou de um banqueiro bem-sucedido dificilmente poderiam ser tocadas numa mesma oitava. Mesmo assim, embora muito distantes na escala, formam uma harmonia. Não é a disparidade de perspectiva ou de vocação que conta. Porém, mais do que isso, o fato de ambos estarem em sintonia com a vida e com o seu Criador. O sucesso não é uma camisa de força. Não é uma forma dentro da qual todos devem ser despejados. Não dispõe de um traço característico rígido. É tão individual quanto nossas impressões digitais ou a expressão dos nossos olhos. Tudo o que precisamos é a coragem para ser e ver nós mesmos. O que é o sucesso para você?